E aí quando a gente fala de comportamento, eu sempre gosto de contar uma história para vocês entenderem como é que isso acontece. Imagina, por exemplo, nós estamos passeando entre esses cérebros o tempo todo, nós aqui adultos. Então, à medida que o tempo passa, a gente vai maturando cada vez mais essas células nervosas e o nosso intelecto, essas nossas habilidades mais desenvolvidas do neocórtex, elas vão se aflorando, tá? Mas a gente também pode adormecer esses níveis de consciência e níveis cerebrais do modelo MacLean. Vou puxar para o adulto, depois a gente entra na pediatria, que aí vocês vão entender o raciocínio. Imagina que sextou, gente. Hoje é quarta ainda, mas imagina que sextou, beleza? E aí, a gente vai sair para beber com a galera do trabalho. Você começou a beber um vinho, e aí você começou a se empolgar, vem uma taça, 2 taças, 3 taças, e aí você daqui a pouco começa a falar algumas coisas que você sóbrio não falaria, tá? Você começa a ficar mais comunicativo, você começa a ficar um pouquinho mais engraçadinho, você começa a ficar mais... A palavra sumiu agora da minha cabeça, mas... Meu Deus do céu, quando a gente fala assim sem pensar, não tem filtro, como é o nome dessa palavra, gente? Enfim, você começa a falar coisas que antes você não falaria sóbrio, tá? Você perde literalmente esse filtro aí do que você fala ou não. Por quê? Porque a bebida, ela consegue ir adormecendo esses níveis cerebrais. Então você vai bebendo, você começa a adormecer o neocórtex, tá? E aí você começa a se tornar uma pessoa sem filtro, que fala sem pensar, que sóbrio você não falaria aquilo, tá? Ah, é o que eu sou verdadeiro. Ah, verdadeiro, a pessoa é verdadeira, fala o que vem na cabeça, né? Impossível isso, Amanda. Então, ó, a gente começa a adormecer isso. E aí a gente começa a falar mais. E aí eu continuo, mais uma taça, outra taça, foi uma garrafa, entre outra garrafa, taça. E aí eu começo a me tornar o empolgado, o emotivo, eu amo todo mundo, e eu sou rico, eu sou feliz, eu pago bebida para todo mundo, e eu abraço as pessoas, você me ama, e aí eu chamo minha mulher, e você me ama, eu começo a me tornar essa pessoa. Quem nunca viu um bêbado desse jeito? Né? Quem nunca viu um bêbado que começa a beber e aí todo mundo é gente boa, ele é amigo de todo mundo, ele ama todo mundo. Então ele bebeu tanto que ele encharcou o neocórtex e ele já está entrando no cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. Então ele continua bebendo. Ele começa a adormecer esse cérebro límbico e aí ele entra no reptiliano. E o reptiliano é o quê? Luta ou fuga. Territorialista. Eu só quero sobreviver, me alimentar e procriar. Olha aí as loucuras das bebidas, que o povo diz que fez besteira. O pessoal diz que fez besteira porque estava bêbado, beijou não sei quem, saiu com fulano. É o cérebro reptiliano. Você parou de racionalizar. Você adormeceu o cérebro límbico e você só quer comer, procriar e sobreviver. Tá? E aí é aquela fase que o bêbado começa a se tornar brabo, territorialista. Quem é você? Por que você está olhando para mim? Quem não conhece também pessoas que bebem e começa a ficar agressivo. Olha como começa a fazer sentido, né? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Aí, se você continua bebendo, o sextou tá maravilhoso, vem mais uma taça de vinho, vem mais outra garrafa de vinho, você começa a encharcar ainda mais esse reptiliano e você vai dar o famoso PT, certo? Perca total. Porque você encharcou o resto de reptiliano que existia. E se você continuar ainda bebendo mais, você começa a perder o famoso coma alcoólico, certo? Você começa a ter que ser socorrido, literalmente, às vezes até entubado, porque o reptiliano, que é responsável pelas funções basais, frequência cardíaca respiratória, ele foi desligado. E aí você precisa ser entubado como alcoólico.
certo? Olha que loucura, tá? Então a gente está o tempo todo transitando entre esses níveis cerebrais e a criança, ela nasce com esse reptiliano formado e à medida que os anos vão passando, essas células cerebrais elas vão se maturando e esses níveis cerebrais de consciência e comportamento, eles vão aparecendo.